Fala galera, resolver mais uma questãozinha aí de matemática, parcial 1, dessa vez número 4 aí, começando as número 4 de 2018, beleza? Então vamos para o enunciado aí, vamos descobrir o que ele está falando. Ele fala para achar o domínio e os zeros da função f de x é igual a ln de x ao quadrado menos 9, beleza? Então vamos lá, tem duas etapas aí que a gente precisa fazer para descobrir esses valores, tranquilo? Que é o primeiro domínio, vamos resolver aqui primeiro domínio. Então como que a gente acha o domínio? O domínio, a gente tem que garantir aqui que o ln ele seja maior que zero, certo? Por quê? Porque em equações que tenham ln, o interior dela aqui tem que ser maior do que zero. Esse resultado aqui, essa conta aqui, ela não pode ser menor do que zero, certo? Então a gente tem que garantir. Como que a gente garante isso? A gente pega o que está dentro lá, que não pode ser menor do que zero, né? Nem igual a zero. A gente coloca aqui x ao quadrado menos 9, ele tem que ser maior do que zero. Essa é a condição que a gente tem que satisfazer, beleza? Agora vou resolver normalzinho aqui. Vou passar o 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado é maior do que 9, certo? Estava menos 9, passei para lá, mais 9, beleza? Agora vou usar uma propriedade matemática aqui, que eu vou colocar a raiz desse lado e a raiz desse lado. E aí eu vou cortar essa raiz com o quadrado aqui, que é uma propriedade matemática, para a gente eliminar o quadrado aqui, certo? E quando é x ao quadrado, quando o expoente é ao quadrado, ele fica módulo de x, que também é uma propriedade matemática. Então vai ficar módulo de x é maior do que a raiz de 9, que é 3, certo? E quando tem módulo de x, a gente tem dois resultados para x, né? Ele é positivo ou ele é negativo. Então eu vou colocar aqui, o x1 ele é maior que 3 e o x2 ele é maior do que menos 3, certo? Então, esses são os dois resultados aí que a gente achou para domínio. Como que a gente representa isso? Se a gente for colocar aqui numa reta, esses valores vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar menos 1, menos 2 e menos 3. Então, esse x ele tem que ser maior do que 3, certo? Então, aqui é um parênteses, porque não está incluindo 3, e tudo que for maior do que menos 3, né? Então a gente vai pintar aqui tudo que for maior do que menos 3. E o outro caso vai ser x é maior do que 3. Então eu vou colocar aqui é 0, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3. Então aqui seria 3, e ele também tem que ser maior do que 3, com o 3 não incluído. Então é o parênteses, e a gente vai pintar da outra forma aqui. E a gente só encontrou aqui em uma ocasião, né, que é o x maior do que 3. Então, o domínio que a gente tem que colocar aqui vai ser o domínio pertence aos reais, tal que os reais maior que 3, certo? A gente pode colocar dessa forma aí. Ou a gente pode colocar dessa forma aqui também, né? A gente pode colocar o domínio da função é igual a de 3, né, que a gente achou, até mais infinito. A gente pode colocar dessas duas formas aqui, não tem problema nenhum. É só uma forma diferente de representar, mas significa a mesma coisa, certo? Tá, vamos lá, vamos para achar os zeros da função agora. Então, vou fazer aqui do lado, vou cortar aqui para ficar mais organizadinho. Então, para achar os zeros da função, a gente precisa igualar a equação inteira igual a zero, certo? Então, eu vou escrever aqui, o f de x, ele é igual a ln de x ao quadrado menos 9 é igual a zero, certo? Quando eu igualo a zero, eu quero saber os zeros da função. Beleza? Agora a gente resolve. Como que a gente resolve? Vamos primeiro por parte aqui, vamos eliminar esse ln. Como que a gente pode eliminar esse ln? Tem uma propriedade matemática que se a gente coloca o número de Euler aqui e coloca exponenciado essa equação inteira, dos dois lados a gente pode cortar o ln com o Euler.
que eles são basicamente o contrário aí, beleza? Então, eu estou elevando aqui Euler elevado a ln de x ao quadrado menos 9 é igual a, e vou elevar aqui desse lado também, Euler elevado a zero. Ou seja, eu elevei toda a equação a Euler, né? O expoente aqui, o expoente é a equação e o Euler é a base do expoente, beleza? Então, agora eu posso pegar e posso cortar o Euler com ln aqui. E tem outra propriedade matemática aqui mais básica, né? Que a gente sabe que Euler, qualquer número elevado a zero, ele é 1, certo? Então, o Euler elevado a zero, esse número aqui é igual a 1. Então, eu vou reescrever essa equação, já que cortou o Euler com ln, vai ficar só x ao quadrado menos 9 é igual a Euler elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, então vai ficar igual a 1, beleza? Agora a gente pode resolver tranquilo aqui, né? Ficou uma equaçãozinha bem mais básica aqui, certo? Então a gente passa o menos 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais 9. Passei somando, né? E aí já vou colocar a propriedade matemática aqui, eu vou colocar a raiz lá do outro lado, com a propriedade matemática que eu já tinha mostrado, só fazer de outra cor aqui, fazer a raiz dos dois lados aqui, né? Só que aí eu corto aqui e aqui, e aí ficaria módulo de x é igual a raiz de 10, certo? O módulo de x nos dá dois resultados, que é x1 e x2, e vai ficar, o x1 vai ficar raiz de 10, e o x2 vai ficar menos raiz de 10, beleza? Então, esse é os dois resultados aí que a gente tem para os zeros da função, e agora a gente precisa escrever isso aí como resultado, né? Então, vamos colocar aqui em cima os zeros da função, né? Conjunto de zeros vai ser o menos raiz de 10, que a gente achou lá, e o raiz de 10. Beleza? Então, a gente determinou aqui, a gente escreveu o domínio, escreveu o conjunto de zeros e está aí respondida a nossa questãozinha número 4. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários que eu tenho prazer em responder. Valeu? Abraço, galera!